Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no final do capítulo. Começando no verso 42, nós vamos ler até o capítulo 3, o verso 11. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando, juntamente com João, disse: "Olha para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda." E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se colocou em pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Senhor, obrigado. Essa é a tua palavra, e a tua palavra é poder. Nos alegramos por podermos, entre tantas e tantas pessoas nessa cidade, começarmos esse dia diante da tua palavra, ouvindo a tua voz. O que vale aqui, Senhor, é aquilo que tu fala ao coração de cada um. Que o Senhor esteja nutrindo a fé, desafiando e curando e restaurando vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. Normalmente, quando prego sobre esse texto, eu leio somente o capítulo 3, verso 1 a 11. Porém, meditando esses dias sobre o texto e sobre, basicamente, o livro de Atos dos Apóstolos, me chamou a atenção algumas coisas que eu gostaria de repartir com vocês. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu não intenciono falar nada do que não esteja no texto. O estilo de vida da comunidade cristã primitiva tem sido interpretado de que cada um vendia propriedades e bens. Tem sido maiormente interpretado na história da igreja como consequência de uma sã e, eu diria, profunda expectativa de que não passaria aquela geração e Jesus voltaria. E eu diria que essa sensação levava a igreja a um grande comprometimento. Ou seja, ter em mente de que a escatologia, os últimos tempos, estão sempre eminentes na vida da igreja. De que não está distante, como muitos pensam, está sempre eminente. Eminente no sentido de que, na medida que alguém
se converte, que alguém descobre a graça, a escatologia, os últimos tempos já começam a acontecer para a vida daquela pessoa, cujo destino era o fogo eterno, o inferno, como a Bíblia nos ensina. Então, essa vivência, essa comunhão, se tornou uma marca da igreja, diferenciadamente do que eles viam na religião judaica, que era profundamente estratificada, classificada entre puros e impuros, pessoas com manchas leves, pessoas com manchas graves. Isso devido aos vários períodos de cativeiro que eles viveram, mesmo quando Samaria cai no ano 721, 23 a.C., basicamente os reis da Síria levaram a nobreza, trouxeram gente de outras terras, eles se misturaram, por isso que Galileia, Goim, significa gentil, terra dos impuros, terra dos gentios. E quando foi apresentado a Natanael a figura de Jesus, ele disse, de Nazaré, ou seja, da Galileia, pode vir alguma coisa boa. Interessante que o ser humano é muito assim, discriminatório. As coisas que nós gostamos, nós as tornamos secundárias. As coisas que nós gostamos, não gostamos, nós amamos menos. Mas a realidade do Evangelho é uma realidade que é aproximadora. Por isso essa comunidade, começando a viver baixo a direção, a experiência poderosa do Espírito Santo, a experiência de amor e de graça abundante, traz a eles um estilo de vida que deve ser buscado por nós. Ou seja, não ter temor de se aproximar, não ter temor de exercer o amor, de se comprometer com as pessoas em solidariedade, em fraternidade, em levar as cargas uns dos outros. Isto significa, isso marca a maneira de viver a fé cristã. Mas uma das coisas que me chamou também a atenção nessa introdução, eu digo introdução porque, acho que eu já falei isso aqui, a Bíblia marcada em versículos só foi acrescentado isso na Idade Média. E os capítulos foram postos durante o 3º e 4º século da era cristã. Ou seja, quando Lucas escreve esse texto, ele não botou nem capítulo nem versículo, é texto corrido. Então, quando você vai interpretar, você tem que pensar que essas subdivisões que nós temos são só para facilitar a leitura, mas não para interromper o significado, nem o sentido. Mas uma outra coisa que me chama a atenção é que diz assim, verso 43, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E aí você vai folhear a continuidade do texto e você vê maiormente esse episódio. Deixa eu dizer para vocês que hoje, quando a gente vai escrever alguma coisa, a gente nem papel mais usa, não é verdade? Já escreve direto no celular ou no computador, não é? Às vezes a gente imprime alguma coisa, mas hoje a geração mais nova nem faz uso disso, porque vai replicando na forma de texto pela internet e quase dispensa. Eu estive a serviço da igreja no nível mundial, estive na Alemanha, na Inglaterra, esses últimos dias. E me surpreendia que as pessoas nem ticket de embarque, nem coisa de embarque tem, elas levam no celular, chega ali, passa na leitora. Eu fiquei pensando assim, eu não nasci nesse mundo, por isso que tudo me parece muito diferente. Quero até me reciclar, mas é totalmente diferente. Assim que o texto era para Lucas, para escrever, era uma dificuldade muito grande, porque era pergaminho, couro de carneiro, de ovelha, seco. E não era fácil, não era assim, a gente passa aqui e compra um cento de folha de papel. Era muito difícil. E desse modo que ele teve que escolher uma história para contar acerca dos sinais e maravilhas.
E a história que ele escolheu foi do coxo. E aqui há uma que a gente chama de carga de significados muito forte. A primeira coisa é que diz assim, Pedro e João iam para o templo. Pedro e João tinham muitos motivos, como você e eu, de não cruzar com algumas pessoas. Não tem problema nenhum, já perdoei, mas não quero qualquer contato com ele. Ao ponto de, quando vê a pessoa vindo na calçada, muda de calçada. Isso não é coisa de Deus, não. Pedro e João tinham motivos, porque o sacerdócio que ministrava no templo foram os que mandaram matar o Senhor Jesus. Pensa na pessoa que você mais ama, pensa na pessoa que mais te abençoou, e pensa em alguém fazendo mal a essa pessoa. Que tipo de sentimentos apareceria no seu coração e na sua mente? Raiva, ira, ódio. Mas eles estavam movidos pelo espírito de amor. Ouvi uma história há muito tempo de um antigo pastor ministrando para nós. Contou que um certo pastor chegou numa igreja. E ao chegar na igreja, ele descobriu que havia muitos conflitos entre famílias e tudo mais. Pessoas que quase não se falavam. E ele resolveu pregar sobre 1 Coríntios 13. E preparou uma mensagem sobre 1 Coríntios 13, todos sabem, é o hino do amor, escrito pelo apóstolo Paulo, citado por muita gente, até pessoa que não é cristã. Pregou. Passaram-se uma semana, segundo sermão dele, no segundo domingo que ele estava, leu Coríntios 13, pregou de novo. Passaram mais uma semana, terceiro domingo dele na igreja, leu Coríntios 13, pregou. Passou mais uma semana, no quarto domingo dele, leu Coríntios 13 e pregou sobre o amor. Aí, quando ele pregou pela quarta vez, os irmãos, alguns oficiais da igreja, a liderança, chegaram, pastor, nós precisamos conversar com o senhor. Sim, meus irmãos, o que vocês querem? Não, pastor, eu queria saber se o senhor tem algum outro sermão além de 1 Coríntios 13. Ele disse, olha, irmãos, eu até tenho muitos outros sermões, mas enquanto vocês não aprenderem 1 Coríntios 13, eu não vou passar para outro. Ou seja, enquanto vocês não aprenderem a amar-se uns aos outros, eu não vou passar para outra lição, porque vocês ainda não aprenderam a primeira, como é que eu vou passar para a segunda? Assim, amados irmãos, o amor cura, o amor conserta, o amor perdoa, o amor salva. Foi por isso que Deus enviou Jesus Cristo, porque ama você. E o mínimo que você pode fazer é amar intensamente os outros. Pedro e João não tiveram como afronta o fato de participar de um culto, de uma celebração, onde os celebrantes haviam matado o seu Salvador. Seu compromisso era com Deus e cumprir a palavra de Deus. E diz a palavra que de cara eles encontraram um coxo de nascença. E o colocar e sublinhar que era coxo de nascença era exatamente para enfatizar por que ele estava do lado de fora do templo. Ele estava do lado de fora porque ele era o impuro, ele era o maldito. Essa compreensão que às vezes você ouve até nas rádios aí de maldição hereditária, fazia parte da cátedra de alguns segmentos, não eram todos, de alguns segmentos da religião judaica. Embora Jeremias tivesse escrito que porque os vossos pais comeram uvas verdes, os filhos vão ficar com os dentes embotados. E Jesus, no capítulo 9 de João, diz claramente o seguinte, quando os discípulos, diante de um cego de nascença, olham para o cego, viram para Jesus e perguntam, quem pecou, ele ou seus pais para que nascesse cego? O que Jesus respondeu? Ah, foi o seu pai. Não, foi o seu tio, foi por isso que ele está assim. Jesus disse assim, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram.
Então, quando alguém vier com essa história de maldição hereditária para você, do nível e do mundo espiritual, você pode dizer, olha, eu fico com a palavra de Jesus. Ele disse que nem o cego pecou, nem os pais dele pecaram para que ele nascesse cego. Mas foi para que nele se manifeste a glória de Deus. Onde há enfermidade, onde há limitações, é um desafio ao exercício da fé, que Jesus nos ensinou. Sabe o que ele disse quando ele estava se despedindo dos discípulos? Que a herança sua, a herança minha? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Isso não é religião pentecostal, não é religião de sinais e prodígios, isso é religião bíblica. Essa é fé bíblica, nós cremos nisso. De formas as mais diferentes, eles creram nisso. Na simplicidade de homens que nem teólogos eram, tiveram a melhor escola, que foi a escola de Jesus. E aí acontece um paradoxo. Me acompanhe no texto. Diz assim, vendo ele a Pedro e João, implorava que lhe desse uma esmola. Mas Pedro, olhando, fitando, juntamente com João, disse, olha para nós. Ora, se ele viu a Pedro e João, por que será que Pedro diz, olha para nós? Tem uma palavra na língua portuguesa que eu acho que a gente nunca usa, soslaio. Você já ouviu falar assim, olhar de soslaio? Né? Isso é um negócio meio sofisticado. Eu nunca falo isso, não. Quantos aqui já oraram soslaio? Falaram alguma vez soslaio? Mas lá no Rio Grande do Sul a gente fala, está me olhando de canto e olho, né? É mais ou menos isso que estava acontecendo. Porque quando a pessoa vive debaixo de sofrimento, quando a pessoa vive debaixo de discriminação, quando a pessoa vive oprimida pelo diabo, ela é humilhada e ela vive cabisbaixo. Essa é uma palavra da língua portuguesa. Cabeça baixa. Quem anda de cabeça baixa não vê o céu. Quem anda de cabeça baixa não tem mais esperança. Foi isso que estava acontecendo com esse homem. Ele viu pelo canto do olho. E a primeira coisa que o Evangelho faz é, levanta a cabeça. Olha para o céu. Foi isso que o Senhor falou com Abraão. Abraão estava desolado. Recebera a promessa. Nada acontecera. Estava na câmara interior da sua tenda. E o texto diz que o Senhor o trouxe para fora. E disse, olha para o céu. Conta as estrelas, se puderes. Assim será a tua descendência. É tempo de olhar para o céu. Quando eu digo que é tempo de olhar para o céu, é olhar e contemplar a graça de Deus. Olhar e reconhecer as coisas grandes que Deus já fez. E que Deus pode fazer também contigo, com a tua casa, com a tua família. Olha para nós. O Evangelho é restabelecedor da esperança, da fé, da dignidade das pessoas. E ele, diz o texto, e ele os olhava atentamente. Há um jogo de palavras no texto grego que eu não vou comentar aqui, mas é uma maneira de enfatizar os fatos que ocorreram. E ele aí, aquele que olhava de canto do olho, aquele que estava de cabeça baixa, agora recebe uma palavra de amor. Tem muita gente à sua volta em busca de uma palavra de esperança e de amor. É dessa maneira que o Evangelho se espalha. É dessa maneira que o Evangelho cresce. Eu estava no supermercado no sábado de manhã, não sei se já contei, tem pouco tempo isso. Já tinha feito as compras, eu vou cedo, sentei no carro. Quando eu ia virar a chave para ligar o carro, apareceu um senhor do meu lado na janela, chorando copiosamente. Me contou uma história triste. Havia sido roubado
os documentos. E eu disse para ele, eu posso te ajudar financeiramente para você voltar para casa. Mas a maior ajuda que eu posso te dar é falar para você que Jesus te ama. E que não é por acaso que você está aqui do meu lado. Porque Ele te colocou aqui, porque sabe que eu posso te dar uma palavra de esperança e de transformação para a sua vida. O homem que chorava me olhou espantado, sorriu. Eu disse, você quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador? Ele recebeu Jesus naquela manhã ali. Irmãos, tem muita gente esperando por uma palavra sua, de esperança. Mais ou menos assim, olha para nós. Crê naquilo que eu posso te oferecer. Porque o que eu posso te oferecer é a coisa mais importante. Pedro disse para ele assim, não tenho prata nem ouro. Isso nós não podemos dizer, irmãos. Por menos que tenhamos, eu tenho aqui a minha aliança, tem algum ouro. Quantos estão com uma aliança aí com ouro? Por favor, levante a mão. Então você não pode dizer não tenho prata nem ouro, né? O grande problema nosso é quando nossa esperança está no prata e no ouro. Mas eu tenho uma coisa, disse Pedro. Em nome de Jesus Cristo, anda. Nós precisamos eleger quais são as nossas prioridades. Nós precisamos decidir qual é o nosso tesouro. Jesus tem que ser sempre o maior valor que você tem na sua vida. E o que Ele ensinou, e o legado que Ele deixa para você, o que Ele deixa para a igreja, Ele deixa para nós, tem que ser o nosso maior tesouro. No final do capítulo 4, versículo 22, diz assim, tinha mais de 40 anos aquele que se operara essa cura milagrosa. Pedro disse, é em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. O homem andou? Quantos aqui creem que ele andou? Levante a mão. Andou não. Essa pegadinha é velha. Andou não. Não andou, Pedro teve que segurar na mão dele primeiro. Por que ele não andou? 40 anos imobilizado, irmãos. Tira de qualquer um. 40 anos de discriminação. 40 anos sem poder andar. Tira de qualquer um a esperança. Ele não tinha expectativa de crescer, ele não tinha expectativa de mudar. Aparentemente ele estava congelado naquela condição, acreditando que não tinha mais qualquer expectativa para ele. Espero que você não esteja numa condição dessa. Porque se você estiver hoje, essa manhã é o momento de você sair dela. Espero que você não esteja numa condição que você não creia que nada mais de bom possa acontecer. Porque eu digo para você todos os dias, com Jesus tem coisas boas, coisas novas, sobrenaturais, porque o que Jesus faz excede todo o entendimento. Estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado. É um artigo de fé essa frase de Paulo. Pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Mas muitas pessoas precisam de uma mão estendida. A igreja é essa mão estendida nessa cidade. E temos realmente sido para muitas pessoas uma mão estendida. Para você, como eu, conhecemos pessoas e alguns de nós estamos precisando de uma mão estendida. Se for esse seu caso, saiba que Jesus estendeu a mão para aquele homem e ele continua de mão estendida. A mão de Jesus, a graça de Jesus, o amor de Jesus está sempre disponível, presente. Diz o texto da palavra que Jesus tomou na mão, que Pedro tomou na mão daquele homem e o colocou de pé. Imediatamente, seus pés
Lucas era médico, ele usa o termo artelhos, ou seja, aquilo que estava degenerado foi recuperado. E o homem se pôs de pé. E você sabe que para uma pessoa que era considerada, classificada pela religião como impuro, como maldito, como que carregava uma herança maldita, não podia entrar no templo. Era um impuro. E se ele estava enfermo, a única pessoa que podia liberar ele e atestar que ele estava curado era o sumo sacerdote. Mas não teve vez nem para o sumo sacerdote, nem para os guardas do templo. A maravilhosa graça, o poder curador do Senhor Jesus se manifestou de maneira tão grandiosa que esse homem entrou atabalhadamente templo adentro, glorificando a Deus. Não há barreiras quando a graça de Deus se derrama. Não há barreiras. Agora pensa você que tudo ficou mais fácil? Nada. Pedro e João foram levados para o Sinédrio por conta desse acontecimento. Todo o capítulo 4 é a narrativa das consequências. E é nessa ocasião que Pedro prega dentro do Sinédrio. E diz que não foi dado, a melhor parte do sermão de Pedro, não foi dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual podemos ser salvos, senão o nome de Jesus. A mão estendida está aqui, ao seu alcance. Se há alguma coisa que você considera impossível, hoje é dia de mover as águas aqui. É hoje de quebrar as barreiras. Eu convido você a ficar em pé agora. Vamos ficar em pé. Se você está precisando de uma intervenção como aquele homem na Porta Formosa, eu convido você a deixar o seu lugar. Eu quero orar por você. Eu vou ajoelhar aqui e vou levantar um clamor em favor daqueles que estão sentindo-se trancados em seu caminho, sentindo que não há mais esperança. Às vezes não é só você, às vezes não é com você, mas é com uma pessoa que você ama. Você pode representá-la aqui nesse altar agora. E dizer: Senhor, eu estou aqui em favor do meu irmão, da minha irmã, eu estou aqui em favor do meu filho, eu estou aqui em favor do meu pai. Porque Deus ouve a oração sincera, Deus ouve. O Jesus que passou na Galileia, o ressuscitado, está nessa manhã, neste lugar, pronto para abençoar, pronto para levantar, pronto para restaurar. Só Ele é Deus.